Fala galera, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o Nathaniel Paiva e dessa vez eu vou falar para você sobre o prototype. Isso mesmo, esse é um design patterns que é muito utilizado também e agora a gente vai ver um pouco como funciona esse padrão de projeto, beleza? Então vamos colocar a mão na massa. Bom, vamos lá. Primeiro, acho que é importante a gente entender o que é o prototype, que é um padrão de projeto ali no contexto de programação orientado a objetos, é um padrão de design criacional, um creation partner, que é usado para criar objetos duplicados enquanto se mantém o desempenho do sistema. Este padrão é particularmente útil quando o custo de criação de uma instância de um objeto é mais alto do que o custo de colocar o objeto existente, seja por complexidade, uso muito intenso ali de recursos, ou outros motivos. Então é muito importante a gente entender como funciona esse padrão de projeto, beleza? E como qualquer outro padrão, esse padrão ele tem vantagens e desvantagens. É importante a gente entender sempre as vantagens e desvantagens ali para conseguir fazer o trade-off, para descobrir se vale a pena a gente usar esse padrão de projeto ou não. Então vamos à primeira vantagem ali de se utilizar esse padrão de projeto. Ele tem uma eficiência na criação de objeto. O prototype ele pode ser mais eficiente quanto a criação de um objeto a partir do zero é mais custosa do que clonar um objeto. Imagina que você está clonando um objeto, acaba ficando mais fácil você clonar aquele objeto, principalmente se aquele objeto tiver alguns parâmetros muito específicos que você queira clonar. Então é muito importante que a gente utilize ali esse padrão de projeto chamado prototype. Outra vantagem é que ele evita a sobrecarga da inicialização. Sabe aquela sobrecarga quando ele inicializa, quando ele instancia o objeto? Ele permite evitar esse custo de inicialização padrão de uma classe, especialmente quando o processo de construção ele é complexo. Então imagina que uma classe ali com um monte de construtores, enfim, isso ficaria um pouco mais complexo. A adição e remoção de produtos em tempo de execução, ou seja, o prototype permite adicionar e remover objetos no tempo que o teu código está em execução, o que proporciona mais flexibilidade ali ao sistema que você está criando. Adição e remoção de produtos nesse tempo de execução vai dar muita flexibilidade ali para o seu produto. Esconde a complexidade de criação de instâncias. Os clientes podem obter novas instâncias sem conhecer os detalhes de como elas são criadas. A gente consegue criar ali. Imagina que você tem uma classe main que está utilizando aquela tua classe que é um prototype e você consegue criar instâncias ali clonadas sem que você tenha conhecimento profundo da criação daquela classe específica que você está clonando. O desacoplamento entre classes e objetos, isso é muito bom porque reduz a dependência entre código que instancia e o tipo de objeto que é a ser instanciado ali. Então, isso também é uma vantagem muito boa ali do prototype, tá? Então, vale a pena nesse sentido. Mas como toda tecnologia, tudo tem vantagens e desvantagens. E quais são, Nathaniel, essas desvantagens ali do prototype? A primeira ali é com a clonagem mais complexa. A clonagem de objetos pode ser complexa, especialmente se os objetos têm referências circulares ou dependências profundas. Se a gente tem um objeto ali que tem as referências de um objeto que chama outro objeto, que chama objeto, que tem aquela referência circular ali de um objeto ter uma dependência do mesmo objeto, enfim, acaba que isso pode dar um problema na hora de você tentar clonar este objeto, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Uma cópia profunda versus uma cópia superficial. Gerenciar cópias profundas e superficiais pode ser complicado ali utilizando o prototype, tá? A cópia superficial pode levar a problemas com objetos partilhados, enquanto a cópia profunda pode ser difícil de implementar. Imagina aquela cópia que tem vários filhos ali, uma complexidade maior ali daquele objeto, tem filho do filho do filho, e isso acaba aumentando ali e dificultando a cópia daquele objeto, tá? Então, temos isso. Agora, depois de explicado, vamos ao código. Eu já criei aqui um código chamado Game Settings, que ele implementa uma interface chamada Clonable. Essa interface aqui é do próprio Java, tá? Então, a gente consegue utilizar aqui essa interface. E aqui eu criei 3 campos dessa nossa classe Game Settings. Essa nossa classe ela tem um campo de brilho aqui, de volume e da dificuldade para a gente jogar esse jogo específico, tá? E aqui no nosso construtor a gente chama
os três atributos que nós temos para instanciar essa classe. Agora vamos à implementação de fato ali do nosso clone, né, do nosso prototype. O que a gente vai fazer? O override, como a gente está implementando o Clonable aqui, ó, ele tem, ele é uma interface aqui que tem o clone, o object clone. Então a gente precisa colocar aqui o override e criar o nosso clone, que no caso aqui vai retornar o GameSettings, que é a instância da nossa classe, tá? Então aqui a gente tem esse cara que vai retornar o GameSettings, a gente chama o super dessa classe .clone, que no caso aqui é a classe que a gente está implementando aqui, tá? Então a gente vai fazer o clone dessa classe e vai retornar o clone dela, que a gente coloca a exceção, se acontecer alguma coisa na hora de clonar, a gente solta uma exceção. E aqui embaixo a gente tem os getters e setters dessa nossa classe GameSettings, beleza? Com isso a gente consegue utilizar ela da seguinte forma, a gente tem aqui, a gente cria o protótipo aqui, prototype settings, que é a instância do nosso objeto, ó, que a gente está utilizando a instância aqui, colocando o brilho de 50, o volume 70 e a dificuldade normal. E aqui a gente pode, eu imprimir aqui o hashcode para você ver que são objetos diferentes, tá? E aqui a gente vai clonar e modificar. Quando a gente chama o nosso objeto prototype settings, a gente só chama esse método .clone e aí ele vai clonar totalmente o objeto. E aqui a gente pode até alterar um dado específico desse objeto novo, que a gente muda a dificuldade aqui, por exemplo, para hard. A dificuldade que estava normal a gente colocou como hard. E aqui eu imprimo a dificuldade e o volume, que aí a gente vai ver que o volume vai ser exatamente o 70, que a gente não modificou, e a dificuldade vai ser hard porque a gente modificou, não é mais normal. Então a gente pode executar aqui, ó. Executando o nosso código, a gente vai ver que o hashcode é diferente, ó, esse hashcode desse hashcode. Aqui a gente vai ver que o player settings tem a dificuldade hard, que é o último dado que a gente colocou aqui em dificuldade. E o play settings, o volume é 70, que está aqui, que continua sendo 70. Se a gente, por exemplo, colocasse aqui, ao invés de o volume, colocasse aqui o brilho, né? A gente colocasse o brilho, a gente vai ver que o brilho vai continuar 50, porque a gente não alterou, ele clonou o objeto inteiro aqui, ó. Continua 50, tá vendo? Agora a gente pode alterar aqui do objeto clonado. Vou colocar o brilho de 2. E aqui a gente vai ver que ele vai imprimir o 2. Imprimiu o 2, tá vendo? Aqui, lembrando que esse é o objeto já clonado, né? Se a gente utilizasse o do prototype aqui, ó. Vou imprimir o do prototype. Que é o objeto que foi clonado. A gente vai ver que ele vai pegar da instância, né, do objeto. Aqui, ele pegou o brilho do prototype S50, que é da instância do objeto. Então a gente consegue criar vários objetos diferentes a partir de um objeto. Então esse é o padrão de projeto do prototype, tá? É o design parents do prototype que a gente consegue clonar esse objeto em específico, que a gente faz o clone desse objeto e a gente utiliza o prototype. É um recurso bastante utilizado ali na linguagem de programação Java. A gente pode utilizar isso em outras linguagens também que são orientadas a objeto. Beleza? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e te aguardo para mais uma aula com o Nathaniel Paiva.